como melhorar os parágrafos da minha introdução e como eu posso montar os títulos do referencial teórico de acordo com os elementos que eu montei no projeto. Então, essa dúvida é de uma aluna. Se você não for inscrito no nosso canal, convido a se inscrever, porque nós postamos dúvidas, dicas de melhorias assim toda semana tem vídeo. Então, alguns vídeos são com dicas sobre parágrafos, citações, entre outros elementos. Então, vamos começar. No caso dessa aluna, a introdução dela já está muito bem escrita. Quando eu cheguei aqui no parágrafo do objetivo da pesquisa, eu observei que ela trouxe o objetivo geral, ele ficou muito bem alinhado, só que no próprio bloco a gente menciona que tem que ser tanto geral quanto os específicos. Então, até mesmo para a gente montar os títulos dos capítulos do referencial, a gente pode pegar a base dos objetivos específicos. Então, ficou pendente aqui os objetivos específicos da aluna. E aí, na introdução, quando você vai trazer esses elementos, é preciso ter tanto o objetivo geral quanto os específicos. Aí, chegou nesse ponto, eu percebi que faltou os específicos, então a aluna vai precisar acrescentar, mas esse é apenas um detalhe. Avançando aqui, o próximo parágrafo na introdução é o da justificativa. Então, a justificativa, ela trouxe uma justificativa muito boa, bem alinhadinha, e o foco da justificativa é trazer a importância do assunto. Por que é importante abordar sobre o assunto, sobre a temática que o aluno escolheu? Eu observei que ela trouxe a importância justificativa em si, só que é muito interessante trazer a contextualização, porque aqui no exemplo a gente também mostra. Então, quando a gente traz esse contexto, fica ainda mais clara a importância da temática. Então, se aqui, por exemplo, ela falou que o estudo se justifica, através do aumento da aquisição de desenvolvimento e aplicação de habilidades, e que tem necessidade de prevenir doenças mentais em professores, então no contexto ela falaria em que essa doença poderia prejudicar, por exemplo, a doença mental, ela pode prejudicar o ensino do professor. Então, assim, quando a gente traz esse contexto, a gente está mostrando a importância. Então, aqui na justificativa, o primeiro parágrafo é de contexto e o segundo é da justificativa em si, mostrando por que você vai fazer essa pesquisa. Aí aqui ficou pendente também o primeiro parágrafo, e a aluna pode acrescentar esse contexto que vai ficar muito mais legal quando a orientadora dela fizer a avaliação. Avançando aqui, vem a metodologia dela eu achei muito boa, ela trouxe os elementos principais. Então, falando de forma resumida, se você vai fazer um trabalho bibliográfico, no parágrafo da introdução, quando a gente traz a metodologia, nós mencionamos qual é o tipo da pesquisa. Se ela é bibliográfica, se ela é um estudo de caso, se ela é documental e por que você escolheu ela. Então, igual ela colocou aqui, foi utilizada pesquisa bibliográfica, ela mencionou um pouquinho da base que ela usou, ela trouxe mais um complemento aqui, falando que a pesquisa dela também é exploratória. Então, aqui ficou dividida em 2 parágrafos. Só que o último aqui, eu não posso considerar ele parágrafo, porque ele iniciou, teve um ponto e não teve uma continuação. Então, não poderia ser considerado parágrafo. Aí, para a gente poder alinhar ele, trazer ele como um parágrafo, a gente vai fazer a junção dele com o anterior. Então, eu vou apagar aqui na frente dele. Olha, já fiz a junção agora sim, é um parágrafo bem completo de metodologia, que tem os elementos principais, que é mencionando que a pesquisa é bibliográfica, a base que ela teve para fazer essa pesquisa e também a característica, que é exploratória. Se no caso dela fosse um estudo de caso, ela poderia falar que para o desenvolvimento do trabalho ela fez o estudo de caso e que esse estudo precisou ser um estudo de caso porque ela aplicou questionário, fez entrevistas e ela pode até mencionar o local também. Por exemplo, se foi numa escola, foi na escola X, na escola, por exemplo, na escola Joãozinho, na escola Santo Antônio. E aí ela pode especificar. Mas no caso dela tá certinho aqui. Um detalhe que eu observei é que ele está em rascunho recuperado. Rascunho recuperado significa que o aluno escreveu o texto e por algum motivo saiu da tela ou saiu sem salvar.
e o monográfico se recuperou. Então, né, só um alerta para não lembrar sempre de clicar em salvar e avançar antes de sair dessa tela ou antes de passar para o próximo parágrafo. Mas um detalhe também que a gente pode observar é que o final aqui do parágrafo está um pouco desalinhado. Às vezes, quando a gente pega o parágrafo do Word, né, escreve no Word e passa para o monográfico, quando passa vem com um formato diferente. Então, para fazer um alinhamento, é só o aluno selecionar o texto, vir em formatar e pedir para limpar a formatação. Que aí o monográfico mesmo já deixa ele bonitinho, para quando o aluno exportar para o Word ele ir perfeitamente, né, tudo alinhado. Então aqui está ok, mas agora nós vamos salvar para, né, não ficar só no rascunho, ficar no servidor também. E o último parágrafo ele é da estrutura dos capítulos do trabalho. Quando o aluno está escrevendo um artigo, geralmente esse parágrafo ele não é obrigatório, porque o artigo ele já vem os capítulos na sequência, né? Terminou a introdução, na mesma página da introdução já vem o primeiro capítulo. Então, às vezes, por isso não é tão necessário. Se o aluno não está fazendo um artigo, esse parágrafo aqui é muito importante, porque ele vai trazer para o leitor um resumo do que você vai abordar nos seus capítulos. Então, no caso da aluna, eu vi que ela deixou em branco. Eu não sei se ela sabia dessa informação, de se for um artigo, né, não precisa obrigatoriamente fazer, mas é importante fazer até mesmo para apresentar para o seu orientador. Né? Que se o orientador fizer a leitura ali e ele achar que não é necessário, você pode deletar o parágrafo. Mas se ele achar que é necessário um resuminho para falar sobre os capítulos, aí você vai precisar voltar e fazer. Então é importante já fazer para evitar essa questão. Né? Às vezes no manual até menciona o que precisa ter na introdução. Então, se não mencionar, né, no caso de artigo, pode deixar em branco. Então, assim, a introdução dela, né, já vai estar alinhada. Ela vai precisar aqui no objetivo trazer os específicos também. Na justificativa, trazer um contexto e só isso. E aqui na estrutura, né, se não, na faculdade dela não mencionar, ela vai precisar escrever um resumo dos capítulos. Se for um artigo mesmo, já foi especificado que não precisa ter a estrutura, pode deixar no caso aqui em branco, só nessa situação. Sobre os títulos do referencial teórico. Então, ela já mandou pra gente uma base que ela fez aqui, usando o nosso simulador de sumário. Então, os títulos, eu dei uma olhadinha em geral e vi que eles estão tendo uma coerência, né? Tá tendo uma ligação com o que ela está fazendo. Começando aqui por visão sobre contexto escolar, eu não achei que ficou muito legal para a temática dela, porque como o foco dela é mais a questão das habilidades socioemocionais e das doenças mentais dos professores, a visão sobre o contexto escolar eu acho que pode ser um complemento, mas eu acho que não é tão necessário. Às vezes o orientador fala para o aluno, né? Eu quero que você traga uma visão sobre o contexto escolar. Sendo nesse sentido, o aluno pode permanecer, né? Mas quando eu fiz a conferência dos objetivos dela, da temática, eu vi que não tinha tanta necessidade de falar sobre visão no contexto escolar. Então, se esse visão sobre contexto escolar ela colocou por conta própria, ela pode fazer a edição, né? Aqui uma dica que eu daria é para ela falar de doenças mentais. Quais são as doenças mentais, né? Vou dar um exemplo aqui por alto, tá? Vamos supor, depressão, uma doença. Então, que ela é causada por alguns sintomas, assim. Ela poderia falar sobre alguns tipos de doenças mentais. Ou então, escolher qual é a doença mental que mais afeta os professores. E aí, ela poderia fazer até um título falando assim, doenças mentais, né, por exemplo. Nesse capítulo, ela pode falar que existem vários tipos de doenças mentais, mas ela vai focar em uma que os professores mais têm, né, mais sente, mais adquire essa doença, que é a doença tal. Ela vai falar qual é a doença. Então, ao invés de visão sobre contexto escolar, eu acredito que seria legal ela falar sobre doenças mentais, né? Claro, reforçando se o orientador dela não tiver pedido para ela fazer visão sobre o contexto escolar. Prevenção de doenças mentais dos professores. Isso aqui eu achei legal, tem a ver com a temática dela. Habilidades socioemocionais também.
principalmente aqui no problema de pesquisa, né, que é o principal, dar uma prévia aqui dos blocos. Então, aqui no início a gente tem um problema de pesquisa e eu achei que tem muita ligação. Ó. Como o aumento de habilidades socioemocionais pode refletir ou contribuir na prevenção das doenças mentais em professores de educação básica. Né? Habilidades socioemocionais e doenças mentais. Então, tem a ver os tipos de habilidades e papel da habilidade socioemocional em relação à prevenção de doenças mentais dos professores. Também tem uma ligação. Aqui eu queria comparar os objetivos específicos delas com o título que ela montou. Só que os objetivos não vieram aqui na introdução. Né? Então não tem como eu dar essa sugestão com base no objetivo dela. Se ela tivesse montado o objetivo específico, já tivesse aqui no contexto do objetivo, né? No contexto aqui da introdução, já daria para a gente fazer uma comparação. Então, um dos objetivos dela, por exemplo, ela poderia pesquisar sobre doenças mentais. E se a gente for nesse foco, a gente não tem um capítulo, aí seria o primeiro capítulo, né, que eu aconselhei. Um outro objetivo, por exemplo, ela poderia fazer uma análise das habilidades socioemocionais. Se ela fosse fazer essa análise, ela já tem aqui habilidades socioemocionais, que já estaria tendo uma ligação. Então, a gente pode fazer uma comparação dos títulos dos capítulos com os objetivos específicos também. Mas olhando a temática dela no geral, eu vejo que os títulos dela estão atendendo muito bem. Só o primeiro que eu alteraria. Se for o caso ela precisar alterar, ela pode clicar nesse botão laranja aqui na frente do título e fazer a modificação, né? Apaga esse e colocaria doenças mentais. E só clicar em salvar que ele já acrescenta. Se caso a orientadora dela tenha aconselhado ela a escrever mais capítulos, de acordo com os títulos que não estão aqui, tem essa opção de adicionar, ela pode adicionar um capítulo aqui. Então aqui, por exemplo, o que eu aconselhei, né? Doenças mentais. E vou salvar. Ele já apareceu aqui em cima. Só que aqui, como é apenas um exemplo, eu vou deletar e aí já volta a estrutura normal dela. Outro detalhe também que é interessante a gente reforçar aqui é a quantidade de capítulos. Ah, mas não tem pouco capítulo? Depende muito do trabalho que o aluno está escrevendo. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo um artigo que ele é até 15 páginas, então o meu referencial teórico ele vai ser menor. Eu vou escrever uma média de 3 a 4 capítulos, que é, no caso, a quantidade que ela escolheu aqui. 1, 2, 3, 4. Então, se for um artigo de até 15, 20 páginas, essa quantidade ela é suficiente. Se for um trabalho que eu preciso escrever 30 a 45, aí eu já acrescentaria de 5 a 6 tópicos, né? De 5 a 6 títulos. Se for uma dissertação, por exemplo, ela é bem maior, né? Tem que ter uma média aí de 60 a 70 páginas. Então, aí eu já escreveria uma média de uns 8 capítulos, por exemplo. Então, vai depender do tamanho do seu trabalho, né? A quantidade de páginas que você precisa escrever. Então, se você gostou dessas dicas, coloca aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida sobre a estrutura da introdução ou então de como montar os títulos do seu referencial, deixa no comentário também que nós vamos gravar um outro vídeo respondendo a sua dúvida.